receber o pastor Joaquim. Eu não preciso nem dizer que é uma honra, porque todos sabem, nós amamos demais o Senhor. E hoje ele ainda diz que ama a igreja. Pensa no nosso estado. Se ele diz que ama a gente agora, então, né? Então, pastor, o senhor é muito bem-vindo. Quero lhe dizer que o senhor tem todo o tempo do mundo. Fique à vontade, deixe o Espírito Santo usar. Obrigado, pastor. Boa noite. Oi, boa noite. Tem alguém aí? Boa noite. Eu quero agradecer a Deus o privilégio de estar aqui com vocês, deixar o meu abraço. É uma honra, um privilégio, uma responsabilidade imensa poder pregar nesse altar, onde servos do Senhor, pessoas tão importantes, pastor Emerson, pastora Fernanda, mas toda a equipe de pastores e pastoras que estão ligados a ele, que tem às vezes condições até mais do que eu de estar aqui. Então, para mim é uma honra e uma responsabilidade bem grande poder falar a vocês. Quero dar boa noite também a quem está assistindo pela internet, que Deus abençoe vocês. Eu quero até fazer duas coisas antes de começar a falar. Eu não devo falar muito, mas vamos lá. Eu gostaria de orar por aqueles que estão assistindo pela internet. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos, você que está aqui. Seja qual for a necessidade que você tiver, não importa onde você está, você não pôde vir, houve algum problema e você não quis vir, não importa. Se nesse momento você crê que Deus pode estender a mão na tua direção, Ele está fazendo isso. E pode ter certeza que o que você precisa, Ele não vai se furtar em fazer sobre a sua vida. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro por aqueles que estão nos assistindo pelos meios de comunicação, pela internet, pelo Face, por onde estiverem, Senhor. Aqueles que precisam da Tua bênção, da Tua graça, aqueles que estão te pedindo, Senhor, opera um milagre em nossa vida, em minha vida. Esses que nessa semana precisam, Senhor, que algo aconteça na vida deles. Eu te peço nesse instante, Senhor, que a Tua mão seja sobre eles, os abençoando de uma maneira poderosa, no nome de Cristo. Senhor, e que o mais breve possível, aqueles que têm uma igreja possam estar nele, aqueles que não têm possam estar aqui conosco. Senhor, para que a fé de cada um seja em Ti honrada, para que o nome de Jesus seja glorificado, é o que eu te peço. Responda, Senhor, o clamor, a oração de cada um, no nome de Cristo. Amém. A segunda coisa que eu quero fazer é orar pelos seus pastores. Às vezes você pensa no glamour de poder pegar um avião e ir para o outro lado do mundo. Essa semana eu recebi um pedido de socorro, eu não vou falar o lugar, mas do outro lado do mundo, de um pastor. Se eu falasse o lugar, talvez alguns de vocês disseram, puxa, que chique. Amados, nenhum de nós, imagina Paulo, a Bíblia fala que ele chega até Roma, a Bíblia fala que que o Evangelho parte até a Espanha naquela época. E você pode falar que chique, para ele não era, para ele era o chamado. Então seus pastores estão lá, não é porque, olha, nós fomos à África, fizemos um seminário na África. Seus pastores estão lá porque vocês os abençoaram, para que eles estejam lá, para abençoar pessoas que estão lá. Então, eu gostaria que vocês orassem. Eles terminaram o evento ontem, eu creio que devem estar voltando. Nós vamos orar. Oi? 3 da manhã vão estar chegando, ou seja, eles já estão viajando. Oi? Sai de lá 3 da manhã. Vamos estar orando. Vocês não sabem, às vezes é literalmente uma aventura, uma viagem dessa. Sem quem não ama quem não ama o chamado e a responsabilidade de pregar o Evangelho, não faria uma viagem dessa.
Só que foram, não é porque é chique, bacana, porque vai para o currículo, de jeito nenhum. Foram porque Jesus ama os que estão lá. E foram compartilhar do amor de vocês, de nós, com aquele povo que está lá. Então, feche seus olhos. Clame pela vida do pastor Emerson, da pastora Fernanda, da família deles, no nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, abençoa o retorno do pastor Emerson, da pastora Fernanda. Obrigado a Deus, porque o Senhor os conduziu ali. Muitas serão as histórias que eles terão para contar, mas mais do que isso, Senhor, muitos serão os desafios que trarão a essa igreja, e que Ele, Senhor, está preparando a cada um aqui, para ajudá-los a abençoar aqueles que estão lá. Senhor, Tu és fiel, e nós sabemos disso, e é por isso que nós te pedimos, abençoa em paz o retorno deles, para que logo estejam com a família, para que logo estejam também com a família espiritual, no nome do Senhor Jesus. Guarda e os livra de todo mal, no nome do Senhor Jesus. Senhor, e obrigado, porque eles cumpriram e estão cumprindo o teu chamado. Obrigado, Senhor, porque esse ministério, Profetizando as Nações, está indo às nações pregar a tua palavra. E o Senhor está preparando que outros possam ir para fazer a mesma coisa, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, isso aqui é alguma coisa, pastora? Não, tá bom. Porque quando às vezes colocam lá na igreja aqui, eu sei que às vezes é a consagração de alguma criança, alguma coisa assim. Amados, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto. Na verdade, vão ser 2 textos que eu gostaria de pensar. Hoje pela manhã eu falei, eu não vou falar o que eu falei pela manhã. Alguém aqui esteve de manhã? Só para eu saber. Glória a Deus. Eu prometi a vocês de falar alguma coisa, então, perdão aos não, os que vieram de manhã, o Espírito mudou, e eu vou seguir aquilo que o Espírito falou. Amém? Não é um texto simples, é um texto curto, mas é um texto bem objetivo, que muitos de nós, se puxar bem, tem algo que nos fere em relação ao que nós vamos falar aqui, e vocês vão entender que o Senhor está dizendo isso, não é à toa. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Vamos abrir a nossa Bíblia, ligar o celular aí, ou o tablet. Livro de Isaías. O profeta, que é considerado o evangelista do Antigo Testamento, o livro dele são 66 livros, são 66 capítulos, como a Bíblia tem 66 livros. Eu gostaria que você não apenas pensasse no que você vai ler comigo, mas que você olhasse para a sua vida, porque há 2 coisas que realmente nos param na vida, é o medo e a falta de coragem. E eu gostaria de falar sobre os 2 de um outro prisma, que nós passamos por ele, todos nós de alguma maneira, e é por isso que os consultórios de psicólogos e de psiquiatras estão cheios. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, versículo 61. Isaías 61, verso 7. É uma promessa. Em lugar da vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra. Em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança, porque recebereis porção dupla. Salmo 25, verso 3. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota. Aqui eu paro.
eu ia continuar a leitura, mas como eu vou fazer mais 2 leituras, aqui eu paro, porque os dois, tanto Davi quanto o profeta Isaías, estão nos ensinando sobre um momento da nossa vida. E aqui eu quero mostrar a você, rapidamente, porque o texto que eu vou ler, nós vamos colocar, vai aí para 2 Samuel, segundo livro de Samuel. Alguém vai dizer para mim, puxa, mas o pastor gosta de Bíblia. Eu gosto mesmo. A Bíblia fala que nós temos que nos alimentar da palavra, e é dela que nós temos que nos alimentar mesmo. Então vamos para lá. Não é eu acho, não é o achômetro. É o que Deus não tem opinião, Deus tem palavra. Então nós temos que ficar na palavra do Senhor. Antes de ler esse texto com vocês, parece que é um texto meio perdido. Aqui nessa, e a gente às vezes passa e não entende. A maneira como Deus nos trata, não é como o homem nos trata. Parece que cada vez mais a vergonha, seja do que for, tem sido uma marca para essa geração. Por incrível que pareça. E é difícil você dizer, eu creio no Senhor, mas eu passei tal vergonha. E quando você passa tal vergonha, aquilo fica em você. Nós somos seres humanos. Apesar de sermos espírito, temos um espírito, na verdade, sermos um espírito, a nossa alma sofre. Quando você é criança, aquilo que te traz algum motivo de vergonha, te incomoda, te faz perder o sono, te faz perder o apetite, te faz perder a vontade de viver. Não é à toa que esse texto está aqui. Era um povo, o povo de Israel, era um povo acostumado à luta, e nós temos que lutar todos os dias. Quem é aqui que não é lutador? Quem é aqui que não tem que enfrentar uma luta no trabalho? E alguém, para conseguir um arzinho melhor do que você, te puxa o tapete, e de repente você está lá passando vergonha. E isso vai começando a criando o quê? Uma crosta dentro do nosso coração. O que é pior, essa crosta nos impede de servir a Deus como nós devemos servir. Eu sei que você está olhando para mim e perguntando, como assim, pastor? Tocar nisso dói. E há um provérbio, por incrível que pareça, é um provérbio chinês, que diz, nunca toque numa ferida, se você não pode curá-la. Vou falar de novo. Nunca toque numa ferida se você não pode curá-la. Se eu estou tocando em alguma ferida, para você que está pela internet, se você que está aqui, não sou eu que tenho poder para te curar, mas eu conheço, e Ele está no nosso meio. E pode ter certeza que Ele vai tocar em você, não para mostrar a sua vergonha, mas para manifestar a sua cura. Veja bem, o primeiro texto vai dizer, não serão envergonhados. Como assim? Se nós, dia após dia, ou seja, a palavra aqui, a tradução no hebraico significa, não permanecerão em vergonha os que te esperam. Não significa que você não vai passar por um momento de constrangimento ou de vergonha. A palavra está dizendo aqui que você não vai ficar nesse momento. O problema é que alguns de nós passou um momento de vergonha no casamento, passou um momento, eu não estou falando um momento difícil, passou um momento de vergonha com os maridos, com a esposa, e que aquilo ficou. Quantos momentos de vergonha entre marido e esposa que impedem que os dois consigam viver plenamente? Quantos momentos entre um pai e um filho impede que eles tenham um relacionamento próspero? Quantos momentos de vergonha? Porque o momento de vergonha tem uma característica. A vergonha, nem sempre ela é pública, nem sempre os outros veem, mas a vergonha, ela é pessoal. Anota isso aí. Às vezes, para alguém, é só uma gozação, mas para você, é algo que te machuca. Vou falar de novo. O que é vergonha? É algo que te machuca. É algo que só de lembrar você sofre. Eu me lembro que certa vez eu fui convidado, na verdade eu tinha pedido, depois eu fui convidado para estar com algumas pessoas
que estavam fazendo tratamento psiquiátrico. E havia um rapaz, na época ele deveria ter uns 18 anos, que estava lá, e tinha um rapaz do lado dele, e eu fiquei olhando. Eu estava como observador, mas eu não podia falar quem eu era. E aconteceu algo, porque quando o psicólogo perguntou por que alguns estavam ali, aquele rapaz apenas disse isso: meus pais não quiseram e não permitiram que eu namorasse com a moça que eu gostava, 17 anos. Até aí, deixa eu dizer uma coisa, parece algo normal, porque os nossos pais, de alguma maneira, deram opinião ou não sobre quem era seu namorado ou não. A questão é que cada um sofre um nível de dor que não dá para comparar com o outro. Eu vou falar isso de novo. É fácil você olhar para o outro e dizer, esse aí está fazendo mimimi. Você não está no lugar dele. Você só é capaz de sentir a dor do outro se você estiver no lugar dele. Caso contrário, cuidado, antes de você julgar alguém. Na verdade, não julgue ninguém. Principalmente pela dor que ele está passando. Você vai dizer, eu passo por isso e consigo vencer. Cuidado. Porque você que acha que é tão forte, está pulando, não é pulando fogueirinha de São João, não. Você está pulando por cima de um monte de coisa que está te machucando e simplesmente você está ignorando, mas quando você lembra, aquilo te arrebenta. Quando ele falou isso, passou um pouquinho, ele saiu de onde nós estávamos. Ele pediu licença e saiu. E eu vi que o rapaz que estava com ele também saiu. Desculpa que eu estou com o joelho machucado. Fui pegar onda lá em Minas. Não é que tem mar em Minas, não. Lá em Minas não tem mar. Fui pegar onda, estava pegando onda lá em Santa Catarina. Depois que eu peguei, a prancha voltou e pegou no meu joelho e eu vou ter que fazer um tratamento. Mas depois eu volto a pegar onda, pode ficar tranquilo. É por causa dos meus netos, tá? São 7 netos, eu tenho que ensinar para os 7. Vamos lá. Preste atenção nisso. Passou um pouquinho, ele volta, e ele estava com um chumaço de papel no nariz, porque estava sangrando. Porque ele, quando eu olhei para ele, eu vi, porque ele simplesmente falou o motivo do desgosto, o motivo da vergonha dele, em ter que ter terminado com a moça. E os pais não deixaram. Na verdade, ele estava com vergonha, não era uma questão simplesmente, nós terminamos, não. Meus pais não deixaram, eu estou com vergonha dela. Deu para você entender? Mas como alguém sangrar por uma vergonha? 5 minutos depois, ele não voltou para o lugar, ele ficou em pé e o rapaz que estava do lado, continuou do lado, começou a sair sangue no ouvido. Então não julgue a dor dos outros. E ele teve que ser tirado. O rapaz que estava do lado dele era um enfermeiro, que tinha que acompanhá-lo, pela dor da vergonha que ele passou com a moça. Então, a vergonha não é algo que o outro vê em você, mas que você vê em você. Eu gostaria que você anotasse isso, porque eu estou definindo para você algo que você não consegue definir, mas que te arrebenta por dentro. Vergonha não é algo que outro vê e diz, está mal vestido, está mal arrumado. Não. É como você se sente. E aqui, Deus vem e diz, olha, eu estou prometendo a vocês. É uma promessa do Deus vivo. Qual é essa promessa? Eu não permitirei que vocês se estacionem naquilo que você chama que é vergonha. Eu vou fazer com que você vença isso dentro de você, e que os seus inimigos que viram você parado, seja for a dor que for, eu vou permitir que eles vejam que você venceu aquela etapa da sua vida. Alguém pode dizer amém? Quando chegamos no Evangelho, quando chegamos no livro que é o chamado do Evangelho do Velho Testamento, quando chegamos no livro de Isaías, nós vemos uma promessa.
Ao invés de você ficar com vergonha, eu vou te dar honra dobrada. Agora, são duas coisas diferentes. A vergonha começa dentro de você, nem sempre é vista por outro, mas a honra, ela é vista por todas. Ou seja, Deus está te prometendo, ao invés de você viver, como dizem em Minas, socado dentro de você, eu vou te dar um poder tão grande, que os outros verão, que eu operei na tua vida. Quem pode dizer amém, diga amém. Agora, como nós entendemos isso? Como nós vamos compreender isso? Eu gostaria que por um momento você tomasse alguma coisa na sua vida que ficou, um momento da sua vida que você ficou na vergonha, e isso te traz dor. Alguma lembrança que te traz dor por vergonha. Eu torno a dizer, a vergonha, não vai dar tempo de eu falar tudo, porque eu tenho que ler um outro texto, mas tem uma espécie de perda. E a alma humana não foi criada para a perda. Não, você não entendeu. Eu vou falar bem devagar para você pensar no que eu estou falando. A alma humana, como nós temos a imagem e semelhança de Deus, quando Adão pecou, a alma não foi avisada sobre as perdas que ela teria. Porque a alma é algo para a terra, não para o céu. E tudo que você entende como perda, arrebenta com você. Por isso você tem vergonha daquilo. Lembrem-se, a palavra, quando Deus está lá no Éden, e Deus está procurando Adão, onde você está, e aqui está o motivo que eu estou falando isso. Porque a vergonha te faz o quê? Esconder. De quem? De Deus. A vergonha não faz você esconder de você mesmo. Sabe, por que você faz questão de usar a roupa que você usa, ou o perfume que você usa? É porque você gosta, porque você quer mostrar para alguém. Tudo que você faz, quando você quer mostrar para alguém alguma coisa, é porque você tem vergonha dentro de você sobre aquilo. Agora, preste atenção nisso. Lá no Éden, quando Deus está procurando o homem, o que o homem diz? Adão, onde você está? Deus sabia. Mas Deus permite a Adão que ele pergunte, como eu estou permitindo a você hoje. Onde você está? Aonde você está? Aonde você está? E Adão, depois de muito Deus insistir, ele vai aparecer: Senhor, ouvi a tua voz, tive medo. A palavra medo aqui pode ser traduzida como vergonha, porque eu estou nu. O que gerou medo em Adão? Vergonha. De algo que Deus não falou que era vergonha. Ele falou: mas quem te falou isso? A primeira pergunta feita na Bíblia é: aonde você está? A segunda é: quem te falou isso? Vou falar de novo isso. Primeira pergunta: aonde você está? Deus perguntando você. A segunda é: qual? Quem te falou isso? A sua nudez nunca me incomodou. Eu te criei desse jeito. Eu te criei desse jeito. Eu nunca tive vergonha de você estar desse jeito. E o que você fez foi pior. A roupinha que você arrumou foi pior do que você estava. Só que como ele era o primeiro homem, o que ficou marcado ali? A vergonha de não usar nada. Todos nós nascemos nu. E você não olha para uma criança e diz, porque ela nasce nu, e diz: oh, que coisa horrorosa. Pelo contrário. Todos nós, quando nascemos nus, alguém diz: que coisa linda, é menino. Alguém olhou e disse: que coisa linda, é menina. A roupa veio depois. Vou falar de novo. A roupa veio depois.
A roupa não é necessidade minha ou sua. A roupa é porque o primeiro homem teve vergonha de se encontrar com Deus, porque ele achou que ele estava nu. Então, a vergonha é gerada por quê? Medo. E quantos de nós, por medo de não conseguir, por medo de falhar, por medo de não ter conseguido, isso é gerado em nós e nós paramos. Nós paramos de sonhar, nós paramos de querer, nós paramos de dizer, a minha vida vai dar certo. Por quê? Algumas pessoas podem dizer, eu sou um colecionador de vergonha, mas eu li para vocês 2 promessas do Senhor, dizendo, eu não vou te deixar. Então, deixa-me dizer uma coisa, traduzir isso da melhor maneira para você. Deus dizendo para mim e para você. Quantos podem erguer as mãos aí? As 2. Deus está dizendo, eu não tenho vergonha de você. Eu não tenho vergonha de você. A segunda coisa, Deus está dizendo, o que você sente a teu respeito, não me incomoda. Eu continuo te amando do mesmo jeito. A terceira coisa, mas se incomoda você, eu vou te cobrir com honra. Uau! Isso é tremendo. 3 palavras de Deus para você nessa noite. Se você não ouvir mais nada e sair por aquela porta, sabe, a nossa consciência nos acusa de muita coisa. Isso é uma coisa. Deus não nos acusa. A Bíblia não chama Deus em momento nenhum de acusador. Sabe por quê? Quem acusa não quer mudar. Quem acusa está vendo apenas o defeito. Mas, quando Deus olha para mim e para você, Ele já providenciou. Aleluia. O homem tinha providenciado lá o quê? Uma roupa lá em Gênesis 1, mal feita. Ele disse, isso aí vai ter vergonha. Aí sim você vai sentir vergonha de você. Ele vai e pega um quê? Cordeiro. Deus está preparando algo para nos entender. E nos veste como um cordeiro. E você então, ou seja, Deus olha para você e diz, você não tem que ter vergonha. Ele já está olhando lá na frente. E Paulo vai dizer, se vós vos revestistes. Ou seja, se você se vestiu de novo, tirou a veste antiga e colocou a veste de Cristo. Então, quando Deus olha para você, Ele vê o quê? Cristo. Quando Ele olha para você, Ele vê o quê? O Cordeiro. Agora, eu quero ler um outro texto com você sobre como isso acontece. E eu gostaria que você se alegrasse comigo numa coisa. Não há vergonha que você tenha sofrido, e nem você que está me ouvindo pela internet, que vai prevalecer quando você vem a Jesus. Jesus tem o poder de te livrar da vergonha de si mesmo. Nós vivemos num país onde, e não é só um país, num mundo hoje, onde o que mais aumenta é o suicídio. E alguém, para ter coragem, para poder tirar a própria vida, tem que estar ou no desespero ou na vergonha. Mas Deus está dizendo para mim e para você hoje, eu não tenho. E eu não vou deixar que anjo nenhum do céu tenha vergonha de nenhum de vocês. Quantos podem erguer as mãos e aplaudir ao Senhor por isso? A Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele não teve vergonha de se tornar o quê? Como um ser humano. Eu quero ler com vocês agora, rapidamente, abra comigo
o que Jesus fez. Eu vou buscar lá no Antigo Testamento uma visão, e nós vamos terminar com uma visão no Novo Testamento. Vamos rapidamente, porque eu quero orar com você. Porque muitas vezes nós não entendemos que Deus não está olhando para nós com vergonha, mas com cura. Que Ele quer nos tirar esta veste de vergonha, para que a gente não fique parado nela. Às vezes, não é todas as vezes na Bíblia, por isso que eu não escolhi nenhum deles, e vocês vão entender. Quando um pai dava a um filho, principalmente se esse filho tivesse algum defeito, fosse cego, paralítico, normalmente ele dava um sinal. Eu não tenho nada a ver com isso. Então o cego tinha que viver, não eram todos, mas o cego tinha que conviver com uma capa, o paralítico tinha que conviver também com uma capa, mas era um outro tipo de capa. E Jesus chegou a essas pessoas e nunca teve o quê? Vergonha delas. Jesus tirou a capa de vergonha, como Ele está fazendo aqui hoje. Mas eu não escolhi esse texto. Eu poderia ter falado sobre Bartimeu. Fala nisso, como é que é o nome dele mesmo? Como é que é o nome dele mesmo? Como é que é o nome dele mesmo? Não. Bar significa filho. Timeu era o nome do pai. Então, quando você olhava, você não dizia o nome dele, José, Joaquim, João, não, você dizia, filho de Timeu. O pai tinha dado uma capa para ele, diz, olha, é meu filho, mas eu não posso fazer nada. E ele tinha que ficar lá pedindo esmola, até Jesus passar. Até Jesus chamá-lo e dizê-lo. Tanto é que a primeira coisa que ele vai fazer é largar a capa. Mas eu não quero falar sobre isso, não é sobre isso que eu vou pregar agora. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu quero que você venha comigo por um pouco e você veja aqui no livro de 2 Samuel, por gentileza. 2º livro de Samuel, capítulo 10. 2º livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 10. Às vezes, a vergonha vem de um outro tipo. Você quer ser amigo de alguém, você trata bem alguém, e aquela pessoa que você fez bem, cospe, em outras palavras, naquilo que você fez. E isso dói. Não adianta falar que não dói, porque dói para valer a injustiça. Davi, versículo 2, aqui eu não vou ler, eu estou apenas mencionando. Aqui vão contar algumas passagens do que eles vão fazendo, do que Davi vai fazer. Versículo 8 vai dizer, e os filhos de Amon ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zobá e Reobe, e os homens de Tobi e Maacá, estavam à parte do campo. Vendo, pois, Joabe, que a batalha estava preparada contra ele, pela frente, pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel e formou linhas contra os sírios. E o restante do povo se entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual formou linha com os filhos de Amon. Verso 11. E disse, se os sírios forem mais fortes do que tu me virás em socorro. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei te socorrer. Aqui há uma aliança. Vocês entenderam isso? Quem estiver sofrendo, eu vou te socorrer. Se eu for mais fraco, você me ajuda. Mas se você for mais fraco, eu vou te ajudar. Olha o que acontece. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou a Joabe o povo que estava a ele contra Belede e os sírios, e fugiram diante dele. Verso 14.
E os filhos de Amon, e os filhos de Jerusalém, e os filhos de Amon, e os sírios fugiram, também eles de Abissai, e entraram na cidade, e voltou Joabe a Amon, e veio para Jerusalém. Agora eu quero que você preste atenção nisso. Aqui há um momento específico, quando um rei chamado Hadadezer vai se levantar contra Israel. Amados, nada pior do que quando alguém se levanta contra você e você sabe que você não tem condições de vencer aquilo. De repente você se sente fraco, de repente você se sente abatido, de repente você se sente limitado ou não limitado dentro daquilo que você vai fazer. Mas o que nós vamos ver aqui é algo que nos traz a memória, o que nos traz a visão, algo que estava acontecendo na guerra. Davi, Joabe era o capitão de Davi, ele está vendo as lutas, mas Davi tinha tentado manter a paz. Vou falar isso de novo. Davi tinha mandado fazer a paz. Agora vamos voltar um pouquinho, vamos voltar ao versículo 5. Davi não estava procurando guerra. Vou falar de novo. Por que eu li isso? Porque as guerras que vieram a Davi, não foi ele que provocou. Vou falar isso de novo. As guerras que vieram a Davi, não foi ele que as provocou. E as suas lutas? Você é um provocador de guerra? Ou você é alguém que mantém a paz? Pense nisso. Cuidado, para antes de você dizer, fulano, Deus é comigo, principalmente quando são dois irmãos que estão numa peleja, e um acaba dizendo, não, eu estou com Deus, o outro também está. Procure ser justo com você mesmo, procure saber se quem começou aquilo foi você ou não. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, Deus não abençoa o certo. Eu sei que você vai jogar pedra em mim agora. Deus não abençoa o certo, Deus abençoa o justo. Você pode estar certo, mas se você for causar uma briga com alguém que Deus não quer que você cause, isso é justiça. Isso é justiça. Você pode estar 100% certo, mas quando você abre mão daquilo para não brigar com o outro, isso é justiça. Olha o versículo 5, por favor. Versículo 1 vai dizer que os filhos de Amon, e os filhos de eles eram amigos de Davi, mas Anum, o rei, reinou em seu lugar. Eu li, só para vocês que estão pela televisão, pela internet entenderem, o final do texto, eu fiz questão de ler, para que você entenda que Davi não procurou guerra. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, se você quer fugir da vergonha, fuja de batalhas que são contra seus irmãos. Vou levar na justiça, vou arrebentar, vou não sei o que era mais. Amado, pelo amor de Deus. E o pior é que tem gente falando, leva na justiça mesmo. A Bíblia fala, não leva. Ele é seu irmão. Mas a gente acha que a gente está certo, a gente tem que levar. O certo não é o justo. Deus não abençoa e não tem promessa para o certinho. Deus tem promessa para o justo. Alguém pode dizer amém aqui, ou eu estou pregando para as paredes? Agora, veja bem, mudou o rei, que era amigo de Davi, e olha o que Davi vai fazer, usarei de benevolência. Davi estava sobre o rei, mas ele vai dizer, eu vou usar de benevolência com Anum, filho de Anás, como seu pai usou de benevolência comigo.
Ou seja, esse capítulo inteiro está falando, não vão brigar com o irmão não vão brigar com quem nos faz bem. Agora veja bem, e Davi enviou seus servos para consolá-lo acerca do seu pai que tinha morrido. E seus pais foram à terra dos filhos de Amon. E disseram, agora olha para você ver. E disseram os príncipes, versículo 3, os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum. Porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque enviou consoladores. Meu Deus, seu pastor está tentando te ajudar, tem alguém tentando te ajudar, e tem um endemoniado falando para você, olha, isso aí é querendo tomar seu lugar, e você começa a confundir os irmãos da igreja com aqueles que querem te envergonhar. Deu para você entender, ou eu preciso falar mais claro? A gente confunde quem vem, às vezes enviado por Deus, para nos abençoar, para nos consolar, para nos confortar, com aqueles que querem puxar o tapete. Não é porque alguém já puxou o seu tapete, que você tem que desconfiar de todo mundo. Não é porque você já foi humilhado, que você tem que não confiar em alguém. Entrar num relacionamento, numa amizade, duvidando daquilo. Sabe por quê? Porque Deus não está nisso. O medo de acontecer de novo, quem pode dizer comigo, o medo de acontecer de novo? Deus está te prometendo, eu não vou te deixar na vergonha, eu não vou te deixar na vergonha, eu não vou te deixar na vergonha, e a gente começa, não, eu confio mais no que eu estou sentindo. Aqueles endemoniados disseram, olha, você acha que Davi mandou esse povo aqui para olhar? Não, ele mandou para ver você, só que Davi era mais forte do que eles. O coração de Davi mandou eles para o quê? Nós lemos aqui, para o quê? Consolar. E o que aqueles endemoniados falaram? Eles vieram aqui para espionar você. Quanta gente, você já ouviu, eu separei algumas coisas aqui, mas eu vou falar só 3. Primeiro, quando você traz a sua oferta lá no seu serviço, alguém que nunca ajudou você, vai dizer assim, você está dando dinheiro para o pastor? Você está aí andando de bicicleta, o pastor está andando de carro. Pessoas que matam dentro de você. E para que você entenda bem isso, eles vão usar a sua vergonha. Vou falar de novo. Para você não acreditar mais em ninguém. Nem na bondade de Deus. Olha o que o texto vai dizer. Eles não vieram consolar. Eles vieram reconhecer a cidade, espiá-la, para transtorná-la. Só que aquele moço sabia que o pai dele amava Davi, que Davi tinha honrado o pai dele, apesar de ser mais forte do que o pai dele. Ele não tratou, e nós precisamos aprender a tratar irmãos. Esse irmão veio olhar aqui minha casa, se eu estou com necessidade. Não, ele veio olhar se eu estou passando fome para contar para os outros. Está na hora de nós mudarmos o nosso coração uns com os outros. Sabe por quê? Nós somos consoladores. O nosso Davi celestial nos manda uns aos outros, consolarmos uns aos outros. Consolar é encorajar. Consolar não é passar a mão na cabeça e dizer tadinho, não. É dizer, seja forte. Eu estou com você. Agora olha o que vai acontecer aqui. Quando eles recebem isso, presta atenção no versículo 4. Então tomou Anum, pegou os servos de Davi, raspou-lhe metade da barba. A barba era uma questão de honra, ainda é para o judeu.
e cortou a metade das vestes. Se você tirar a metade da barba de alguém, então a pessoa fica ridícula. E se tirar o quê? Metade da roupa, ela fica pelada. E mandou de volta. Aqui a Bíblia vai falar. Eu não vou falar no português clássico, mas você vai entender. Até as nádegas, cortou, você deixou eles, você entendeu? E mandou de volta para Davi. Davi mandou eles com as melhores roupas, e eles voltaram com o quê? Barba rapada, metade. Eles voltaram ridículos. Vou falar de novo. Você já tinha lido isso aqui? Davi mandou para consolar. Você foi consolar alguém e alguém te rapou a barba e deixou você nu. Ou com metade, você se sentindo nu, porque a vergonha te deixa nu. Quando você sente vergonha de alguma coisa, lembra lá de Adão? É quando você se sente o quê? Tive medo, me escondi porque eu estava nu. Está aqui. Só que agora essa nudez é uma nudez o quê? Deus não foi atrás do homem porque estava nu. Preste atenção nisso. Para falar, está peladão aí, hein? Não. Deus foi atrás porque não se importava com a nudez do homem. Ele tinha criado daquela maneira. Agora, tempos depois, quando você vai fazer o bem para alguém, alguém vai lá, rapa a sua barba, ou seja, tira aquilo que te dá honra, e ainda te passa vergonha. O que você faz? Eles iam chegar diante do rei, e diante de quem? De toda a nação de Israel, barba rapada e o quê? Pelados. Quem entendeu o que eu estou falando? O inimigo, quer dizer, Davi mandou para um amigo, e o amigo que se tornou inimigo mandou o quê? Eles de volta, os servos, como o quê? E alguns de nós talvez seja, Senhor, eu fui fazer o bem para alguém, essa pessoa me destratou. Eu fui fazer o bem para alguém e alguém me disse. Aí Davi ficou sabendo, olha o versículo 5. Quando Davi foi informado disso, os homens estavam na metade do caminho, que os servos dele iam chegar com a barba rapada e sem roupa. Olha o que Davi vai fazer. O problema não era a roupa era colocar. O problema era a barba. Roupa, você põe uma outra. Mas a barba não nasce do dia para a noite. A vergonha não é uma coisa que simplesmente você coloca uma outra roupa e passa. Tem coisas que são mais profundas. Davi disse, olha o que Davi vai dizer. Leiam comigo, por favor. Davi, quando fica sabendo, Davi vai dizer o seguinte: deixai-os estar em Jericó. Não é por causa da roupa, até a barba crescer, e então voltai. Davi disse, vocês ficam em Jericó, ninguém precisa ver vocês desse jeito. Quando a barba crescer, vocês voltam para mim. A roupa eu já mandei, e a barba vocês vão voltar como eu mandei a vocês, ou seja, da maneira como eu mandei vocês para honrar, eu vou receber vocês honrando. Pelo amor de Deus, eu estou falando de um Deus, de um princípio de justiça de Deus. Deus não vai deixar você ser o quê? Envergonhado. Não importa o que aconteceu, Deus tem uma Jericó no meio do caminho, que Deus vai dizer, eu vou esperar a sua barba crescer, para que você possa voltar, aleluia, é isso que a Bíblia está dizendo, glória a Deus, o nosso Davi celestial, está nos tratando com graça, ele sabe aquilo que nos envergonha, os servos tinham que ter voltado o quê? Do jeito que o mal agradecido
eu não vou contar o que vai acontecer com ele, que o mal agradecido, eles foram, imagina aqueles servos indo, nós vamos consolar. Chega lá, rapam a barba, pegam com violência, rapam a barba, cortam a roupa, diz, volta desse jeito para o seu rei. Quantas vezes nos fazem isso na rua? Você vai ser um cristão e tratam você como qualquer um, como eles mesmos. Você vai fazer o bem para alguém e tratam você como se você fosse um ninguém. O nosso Davi Celestial vai ficar sabendo, vai ver. E ele vai mandar roupas novas. Você não tem que mostrar a sua nudez. Ele diz, fica tranquilo. Vocês são os meus consoladores e eu não desisti de vocês. Aleluia. Vocês são aqueles que levam coragem àqueles que não têm, e ninguém precisa ficar sabendo disso. E o que ele vai fazer aqui? É aqui eu quero mostrar, e nós vamos nos levantar, porque o Senhor vai nos dar o quê? Roupas novas. E ele vai nos esperar. Às vezes você está tão ferido, tão machucado, que você está dizendo, Deus, eu não consigo. Deus diz, eu sei. Eu vou esperar você, as suas forças renovarem. Aí eu apresento você de novo, forte, renovado e revigorado. Deus jamais vai apresentar qualquer um de nós como vergonha para a igreja. Quem entendeu isso? Eu quero encerrar com o nosso Davi Celestial. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João. Como que ele faz isso? Como que Deus restaura as nossas roupas e a nossa barba? Olha para mim, eu preciso saber disso. Quantos entenderam aqui? Davi mandou um homem para consolar, para fazer o bem, e fizeram o mal. Quantas vezes você vai fazer o bem para alguém? Eu ouvi uma história, vou contar para vocês, é um fato. Apareceu isso na televisão, isso deve ter uns 2, 3 anos. Uma senhora estava andando na rua e deixou o anel dela cair no esgoto, sabe, naquele ralo de esgoto de rua. Um rapaz estava passando e foi ajudá-la e meteu a mão e conseguiu pegar. Mas o braço dele ficou preso dentro do esgoto. A dona pegou, o anel foi embora e deixou o braço dele lá. E todo mundo que passando, vendo o braço do homem lá, e o homem com o braço lá pedindo ajuda. Quando os bombeiros chegaram, que soltaram o braço dele, a primeira coisa que ele falou foi, nunca mais eu ajudo ninguém. Sabe? É isso que acontece com a gente. Você entendeu o que é uma barba cortada e uma nudez sendo mostrada? Pode ser simplesmente com coisas pequenas. Quantos de nós já disseram, eu não vou fazer bem mais para ninguém, porque eu fui fazer para fulano, ele me pisou, fulano me pisou, Beltrano me pisou. Mas você é um consolador. E a sua vergonha, o Senhor está dizendo, alguém está dizendo, prega sobre dupla honra, outro dia eu prego, estou querendo falar sobre o Deus que não nos deixa na vergonha. Eu estou pregando nessa noite para que você ouça e para que você escute. A mensagem do outro horário vai ser hoje, o Deus que não te deixa na vergonha. Por isso, não tenha medo de fazer o bem de novo. Porque há uma Jericó no meio do caminho, que Deus vai dizer, fica aí, eu vou esperar a tua barba crescer, e você continua sendo o meu consolador. Se eles não te honraram, eu vou te honrar. Quem é que entendeu isso? Quem é que entendeu isso? Se eles não te honraram, eu vou te honrar, porque você é meu servo. Deus não vai permitir que nenhum de vocês fique na desonra. Você não entendeu? Dá um grito de vitória. Quando alguém te deixar na vergonha no momento que você foi ajudar, saiba que Deus não vai te receber em vergonha. Deus vai te receber em honra. Tem uma Jericó no meio do caminho.
para dizer: fica aí, eu estou mandando roupa nova, roupa nova. E eu vou esperar você se fortalecer. Você não vai chegar diante do meu povo com vergonha. Abra a sua Bíblia comigo no livro de João. Eu tenho que terminar, fique em pé. Dá um gostinho que já está terminando, já está mesmo. Mas quantos de nós tem dificuldade de vir ao altar trazer uma oferta? Quantos de nós, quantas vezes a pessoa já não acredita? Por que você está pregando isso, pastor? Porque agora à tarde, não era essa a mensagem que eu ia pregar, não. Eu ia pregar sobre o Deus, como Deus nos ouve. Porque hoje de manhã eu falei como nós ouvimos Deus. Eu ia falar agora sobre como, fica para uma outra oportunidade. Deus me falou sobre o tanto de gente. Eu tive um encontro com um missionário agora à tarde, depois eu cheguei, fui descansar um pouquinho, e o pouquinho não deu 10 minutos. O Espírito de Deus falou comigo: fala, fala. Porque há tanta gente que não acredita mais na igreja. Porque foi de uma igreja e foi envergonhado naquela igreja. O pastor colocou ele, ou a pastora, sei lá, assim que seja lá quem for, colocou ele em disciplina quando ele estava tentando ajudar. Alma Jericó. Porque o nosso Davi celestial, e aqui eu quero mostrar a você, rapidamente, por isso que eu não falei sobre outros. Abra sua Bíblia comigo no livro de João. Evangelho de João, por gentileza. Eu quero ler com você o capítulo 7. Desculpe, capítulo 8. Esse capítulo para muita gente nem não estaria na Bíblia. Versículo 8, versículo 15. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo a ninguém. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou que testifico de mim mesmo, e também o Pai que me enviou. Preste atenção, para nós sermos testemunhas, mesmo vivendo com uma vergonha, alguém nos feriu, alguém nos machucou, alguém na igreja foi tremendamente injusto conosco, mas o nosso Davi não está apontando dizendo: aquele ali foi o que fez aquilo ali, aquele ali foi o que fez aquilo ali, olha, eu mandei aquele lá, olha para você ver como é que ele chegou. Deus não vai deixar isso. Jesus vai colocar roupas novas e vai esperar a barba, a honra. Para um homem, a barba era a honra. Eu não uso barba por causa disso não, nós não somos judeus. A honra ser restaurada. Aí ele disse: vem, que eu vou continuar usando vocês. Quantos entenderam isso? Pare de julgar os outros segundo a carne. Pare de julgar, porque senão a vergonha vai ficar com você. A vergonha não é para nós. E se você se sente envergonhado, ou alguém te realmente envergonhou, hoje, lá atrás, ou principalmente dentro da igreja, você foi fazer o bem para alguém, confortar alguém, essa mesma pessoa, ela arrebentou com você. Volte a Jesus, porque quando quem tem vergonha volta-se a própria dor. Hoje você está liberto, para ao invés de voltar à própria dor, voltar àquele que vai te dar honra. Aqueles 3 homens fizeram o rei saber: rei, nós não temos como voltar, porque nós estamos sem barba, com metade da barba e metade da nossa roupa. Agora preste atenção, eles mesmos não disseram: vamos para outro lugar. Eles foram o quê? Obedientes. Se fosse para ser recebido em vergonha, eles voltariam para Davi. Mas Davi, quando ficou sabendo, disse: não, eu estou mandando roupas novas, e vou esperar.
Preste atenção nisso. Algumas pessoas querem que você mude de uma hora para outra. Não dá para mudar de uma hora para outra. Sabe por quê? Vergonha não é uma coisa que você resolve de uma hora para outra. Mas Deus está dando força. E aí Ele te apresenta renovado. E onde houve vergonha, agora a dupla honra. Quantos entenderam isso? Então você não tem que ter medo, você não tem que ter vergonha de ajudar, porque sabe por quê? Deus não vai apresentar a sua vergonha. Quantos estão saindo da igreja ou das igrejas porque alguém da igreja te envergonhou? Porque o pastor envergonhou, porque o diácono envergonhou, mas o seu Davi espiritual está te dando roupa nova, esperando suas forças crescer. Há um porquê que foi em Jericó, eu não vou explicar aqui, mas Jericó estava no meio do caminho. E ele disse: espera aí, ninguém vai aí ver vocês. Eu vou esperar, fiquem aí. Quando a barba voltar a crescer, e era barba grande, vocês voltam, porque barba não dava para colocar, tapear, pintar, não dava. Tem que crescer de novo. O que eu estou falando para você é que Deus está esperando o seu coração crescer, regenerar de novo. Volte a crer. Porque Deus precisa de você como servo e como aquele que vai encorajar outro. Você, sabe, eu fico pensando naqueles homens quando voltaram, não manda mais a gente lá não. Eles voltaram com a roupa nova, com barba nova, dizendo: qual é a próxima missão? Para onde nós vamos de novo? Sabe por quê? Quando você vê que Deus te trata para não te envergonhar e para não te deixar na vergonha, o que nós vemos? Ele não te deixará na vergonha. Ele não te deixará na, mais alto, Ele não te deixará na. Quem pode repetir comigo? Deus, o Deus que eu sirvo, não me deixará na vergonha. Tem roupa nova, e a minha dignidade está crescendo novamente. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória ao nome do Senhor! Aí o mundo vai olhar para você e dizer: ex-garota de programa, ex-puxador de frumo, tudo é esse. Porque o Senhor te restaurou. Isso que eu li para você se chama o Deus que restaura a honra. Então não tenha medo, porque se Ele te mandar fazer uma coisa maior, e que você vai, se fulano cortou metade da barba, metade da roupa, o outro vai me tirar tudo, não preocupa não. O Senhor vai te devolver tudo, tudo, e vai te apresentar para o povo que você quer dar, onde Ele mandou o quê? Com honra. Quem pode erguer as mãos para o Pai e declarar: honra, honra. Eu quero terminar com isso. Fique com a mão erguida. Preste atenção nisso. Vocês vão me ouvir falar isso mais de uma vez. Livro de Apocalipse, a Bíblia fala que quando a igreja está subindo, amados, a igreja não é perfeita. E não existe igreja perfeita. Porque tem homens lá dentro. À medida que nós estivermos subindo, nós vamos cantar um hino para o Senhor. A Bíblia fala isso. Apocalipse. Levante a sua mão e vamos dizer. Vamos treinando já para ir dizendo: honra, poder, glória, força a ti. De novo. Honra, poder, glória, força a ti. A Bíblia fala que João ouviu do céu, ficou a mão levantada, uma voz que saía do céu e apontava para nós, e que dizia: honra, poder, força, glória. Vou falar de novo. A igreja subindo.
poder, glória ou força, glória. Do céu vinha a mesma palavra para cada um de nós. É assim que Deus te trata. Erga as mãos para o Pai. Quantos nessa noite não vão ter mais medo de servir a Deus? Quantos o pastor te chama para fazer alguma coisa na igreja? Você fala, não fiz não, na outra eu fiz, acabaram comigo. Na outra eu fui pastor, acabaram comigo. Na outra eu fui obreiro, está ouvindo isso você que está ouvindo pela internet? Acabaram comigo. Tá, acabaram com você, não tem problema não. O nosso Davi espiritual está te dando roupa nova e está esperando que a sua dignidade, aleluia, volte, porque é honra, poder, força e glória está sobre a sua vida. Erga as mãos para o Pai, feche os seus olhos. Enquanto a pastora Mônica sobe, eu quero pedir a vocês que orem comigo e não tenham medo, porque Ele não te deixará em vergonha. A palavra usada para vergonha aqui é desonra. Ele não vai deixar você em nenhuma desonra. Ele vai te honrar. Ele já está te honrando. Porque aquele que está em você, aleluia, é maior do que aquele que está lá fora. Se alguém não te reconheceu, te tratou mal, problema dele. O seu rei, aleluia, o nosso rei, ele te trata com honra, aleluia. Quantos estão vestindo roupas novas nessa noite? Não tenha vergonha. Se o seu pastor, se a sua pastora te pedir alguma coisa, não dê desculpa. Não fale de sua barba rapada e nem de suas nádegas à mostra. Saiba de uma coisa, Ele vai te recuperar. Erga as mãos para o Pai. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. E comece a louvar aquele que honra você. Aquele que não vai te deixar em desonra. E não vai te deixar em vergonha. Eu vou tornar a dizer, pastor, mas eu estou devendo 3 meses de aluguel, 4 meses de aluguel, 5 meses de aluguel. Agora você está aprendendo. Deus não vai mais me deixar em desonra. O governo deixou, os homens deixaram, a quem você foi consolar deixou, talvez até alguém da igreja deixou. Deus não vai deixar você em desonra. E eu quero fazer uma oração antes de terminar. Quantos aqui, todos com os olhos fechados, por favor, chegaram aqui nessa noite com vergonha ou em desonra? Por favor, põe a mão sobre o seu coração. Ninguém precisa ver, para de ficar olhando, até eu estou com os olhos fechados. Não me interessa. Jesus disse, eu não vou julgar você. Vou falar isso de novo, eu não vou julgar você. Eu não vou julgar sua barba rapada, eu não vou julgar seu vestido rasgado. Eu quero você. Eu quero você e eu vou usar você. Tem roupa nova que eu preparei para você. Aleluia. Eu quero orar por aqueles que foram desonrados um dia e têm vergonha disso. Desonrados na igreja que foram, que pertenceram. Você que está aí não vai mais em igreja nenhuma, que está me assistindo pelo vídeo, que não vai mais em igreja nenhuma, porque você foi desonrado. O homem te desonrou, não Deus. Talvez você esteja num ponto de parada, numa Jericó, mas tem roupa nova que o rei está mandando. E sua dignidade está sendo restaurada. Erga as mãos para o Pai. Eu gostaria que você adorasse aquele que honra você. Honra Ele agora com a tua boca. Honra Ele agora com a tua voz. Honra Ele agora. Solta a sua voz. Não importa o que aconteceu. A coisa nova acontecendo, aleluia. E a coisa nova é Deus está te honrando. Não importa se algum endemoniado não te honrou, Deus está te honrando. Não importa se disseram que você não fez nada e que você não merece nada, Deus está te honrando. Solta a sua voz bem alto ao Senhor. Bem alto, solta a sua voz. Solta a sua voz. Solta a sua voz.
Deus não permitirá, aleluia, que Deus não permitirá desonra, vergonha sobre o seu povo, aleluia. Deus não permitirá desonra, vergonha sobre os seus servos. Se prepara. Se você está devendo e alguém está falando, você é crente, você é cristão, está devendo 4 meses de aluguel, 3 meses de aluguel, meu amado, se prepara, porque essa noite você descobriu que o rei já está mandando, aleluia, roupa nova, aleluia. Se prepara para aqueles que te desonraram. Se prepara para você chegar com o dobro, aleluia, e dizer: aqui está, o meu Deus me honra, aleluia, glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão, o Senhor sabe quem é, que estão assistindo pelo vídeo e que estão se sentindo envergonhados ou desonrados, Senhor, porque não sabem o rei que servem. Senhor, Tu és aquele que manda consolo e que consola aos consoladores. Que esta noite toda vergonha, toda a capa da vergonha seja tirada. Tudo aquilo que está pela metade na vida desse povo seja completo. Que o Senhor restaure agora tudo aquilo que foi deixado pela metade na mão do inimigo, ou na mão de algum irmão. Pai, restaura agora. Pega na mão do irmão que está do seu lado, e não tenha vergonha de dizer para ele: meu irmão, olha para ele e diga: meu irmão, minha irmã, nós vamos honrar o Senhor juntos. E diga: não tenha medo de vergonha, não tenha medo de desonra, porque o Senhor teu Deus, diga bem forte, porque o Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus não te deixará em vergonha ou em desonra. Não tenha medo, não temais. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, e o Senhor ama você, aleluia. Ele não tem vergonha de você, aleluia. Ele não tem vergonha de quem você é, em Cristo Jesus. Ele cobre você. Olha pelo irmão que está do teu lado. Amanhã volta para a escola, para o trabalho, seja para onde for, que você tinha vergonha, volta com a cabeça levantada. E se alguém disser: o que aconteceu? Diz: eu estou com roupa nova. Não, essa roupa aí, você usa essa roupa, tem 3 anos que você usa essa roupa. Não. Ontem à noite lá no culto eu recebi roupa nova. As irmãs vão ter que arrumar uma outra. A minha barba cresceu. A minha dignidade voltou. Diga: vamos lá. A minha dignidade voltou. Eu não tenho que ficar com raiva de ninguém, porque a minha dignidade, Deus me retribuiu. Glória a Deus! Dê um grito de vitória! Aleluia! Ore por quem está do seu lado por 1 minuto. Solta a sua voz. Alguém disse: você não é capaz de pregar, você não é capaz de orar, você não é capaz de fazer nada. Tadinho, sabe de nada. Você já passou por a sua Jericó. Voltou para a mão do seu rei. Aleluia, aleluia, aleluia. E o seu rei está te apresentando de novo como um servo digno, fiel. Ele recuperou cada um dos corações através da palavra dele. Ora pelo irmão que está do teu lado. Ora pelo irmão que está do teu lado. Ora para que ele tenha coragem. Coragem. Se o pastor Emerson, a pastora Fernanda, a pastora Mônica chegar aqui, a pastora Solange, você olha, eu preciso de alguém que seja para me ajudar nessa área.
Eu estou chamando você, não diga estou com medo, estou com vergonha, raparam minha barba lá no outro lugar, raparam minha roupa. Não tem problema não, já cresceu, já tem roupa nova, já cresceu. Deus já te honrou. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, obrigado. Olha pelo irmão que está do teu lado. Obrigado, Senhor. Nós não precisamos ter medo do teu chamado. Nós não precisamos ter medo, Senhor. Pai, nós não precisamos parar na vergonha, porque a tua palavra diz que o Senhor não nos deixará na vergonha. Pelo contrário, o Senhor nos dará dupla honra. Obrigado, Senhor. Ainda que o homem não veja ainda, a dupla honra já foi restaurada dentro de mim. O primeiro lugar, o Senhor tirou a vergonha de dentro de mim e me deu roupa nova e uma nova dignidade, uma vida nova em Cristo, através de sua graça, para que eu possa viver. Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado, eu amo vocês.